Rafa, eu tenho muitas comemorações esse mês e é isso que tá me angustiando. Se você passa por essa dificuldade, você precisa assistir esse vídeo até o final, porque eu sei que vem muita dúvida sobre o que fazer, o que comer e depois o que fazer, como lidar com aquela culpa, como não exagerar. Então, vamos descobrir todo o passo a passo para lidar com esses momentos. Bom, eu sou a Rafa Guiar, sou nutricionista, trabalho com mulheres ajudando a lidarem com o comer emocional e terem uma alimentação mais leve e sem culpa. Então, toda semana aqui no canal a gente tem um vídeo sobre um tema de dificuldade, uma dor, uma resolução de uma questão sobre a sua relação com o corpo e com a comida. E claro que agora em dezembro, muitas festas, comemorações, reuniões, viagens, férias. Então a gente precisa falar sobre alguns tópicos. E o primeiro vídeo dessa edição especial de final de ano é sobre como lidar com essas situações em que você vai estar exposta a uma quantidade maior de comida, com mais pessoas, e a gente sabe que isso é desafiador. E eu sei também, lá no fundo, que essa preocupação só existe por conta do peso, do medo de engordar, dessa insatisfação de mudança da balança, do valor daquele peso por conta dessas comemorações. E eu preciso te deixar uma reflexão muito importante. Se o seu peso não fosse um problema, se você não tivesse essas questões com ele, o seu comportamento com a comida seria interessante para você? Você gostaria de manter essa relação, esses comportamentos que você tem hoje com a sua alimentação, com a comida, se o seu peso não fosse um problema? O que eu quero te dizer com isso? Você não tem que, talvez, mudar o seu comportamento, a sua relação, a forma de você se relacionar com a comida por conta do seu peso. Esse peso ele pode ser uma consequência, uma alteração futura. E o que eu preciso te reforçar é que eu sei que é angustiante sentir que a comida tem controle sobre você, se sentir refém desses momentos, se sentir sem controle, sem ter autonomia, sem ter liberdade, com medo de comer, com culpa, com aquela preocupação excessiva, com pensamentos muito constantes na comida. O fato de descontar as emoções sempre na comida. Então eu sei que tudo isso pode ser um problema para você. E claro que a gente tem como desenvolver um ambiente mais confortável para resolver tudo isso. Então, nesse momento, nessas festas, você não está aqui aprendendo sobre como se relacionar de uma forma diferente com a comida por conta do seu peso. Você pode ter um objetivo de emagrecer, isso não é um problema. Mas lembra que mudar a sua relação com a comida também te traz muitas conquistas, te tira um peso que não tem a ver com o da balança. Combinado? Então vamos dar sequência. Bom, o primeiro ponto é a gente conversar sobre o contexto. A comida, ela tem a função, sim, de nutrição, de nutrir o nosso corpo, de abastecer a nossa energia, mas não é só isso. Então, é claro que nesses momentos ela tem a função de comemoração, de festas, de memória, lembrança, afetividade, né, conforto, várias outras funções. E tá tudo bem. O contexto é você entender que a comida ela faz parte dessa nossa cultura. É muito complicado você imaginar a nossa vida sem os alimentos, sem a presença da comida. E ela tá ali presente não como uma punição ou como a única coisa que você tem que focar. Então entenda que é uma época específica, que isso vai acontecer em outras situações e que isso faz parte de lidar, que você não precisa fugir disso, que é um momento na sua vida, são alguns dias. Ponto número 2. Isso é a base da sua vida, da sua rotina, ou é a exceção? Porque se for a exceção, é aquilo que menos acontece na sua rotina. Então, entende que não demanda tanta energia, a gente não precisa focar tanto nisso. Agora, se for a base, se isso estiver acontecendo de uma forma muito regular, muito repetitiva, a gente precisa olhar com outros olhares. O que eu posso fazer nesses momentos para lapidar essas situações, para enfrentar isso de uma maneira mais diferente, de ser mais assertivo para mim? E se realmente eu preciso resolver algumas questões ou se eu já estou agindo de uma forma bem assertiva para mim. Fez sentido? Aqui a gente já trabalha aquele pensamento do 8 ou 80, né? Não é porque é uma vez que você saiu da sua rotina, duas vezes, três vezes na sua rotina ali, que você já vai ver isso como
tudo perdido só por conta desses momentos. Calma. E o terceiro ponto é você listar suas maiores dificuldades. Então, eu fiz aqui com base nas minhas pacientes, nas mulheres que eu converso lá no meu perfil no Instagram, aproveitando se faz sentido para você essa nutrição, vai lá me seguir, acompanhar dia a dia. Então, o que eu anotei foi beliscar demais, não conseguir controlar, ser irresistível àquelas comidas gostosas, ter acesso a muita comida, exagerar, comer no automático, comer mesmo sem fome. Então, se você passa por isso também, vamos aqui juntas criar um passo a passo dos tópicos que você precisa colocar em ação a partir de agora. E para isso, a gente precisa entender quais são as principais causas dessas dores, dessas dificuldades. E eu também listei comer com muita fome, não se permitir comer alguns alimentos, ter os alimentos como bons ou ruins, né? Uma lista do que pode e o que não pode. Aquela mentalidade do 880, então ou eu faço tudo perfeito ou nada tá perfeito e coloquei tudo a perder. Não respeitar a sua fome, não respeitar a sua saciedade, comer rápido, comer automático, sem pausas. Aquela impulsividade. Então vamos resolver as questões. Primeiro passo. Evite chegar nesses momentos com muita fome. Isso não quer dizer que você precisa chegar lá sem fome para não comer, mas que se você sabe que esse evento, seja o Natal ou qualquer outro momento de comemoração, é no período da noite, que você possa, por exemplo, organizar a sua rotina do dia e respeitar a sua fome quando ela aparecer, para que você não fique segurando, empurrando aquela fome e só vai comer quando você está lá num ambiente diferente, com muitas pessoas, com muita comida e uma fome muito grande. Você não vai conseguir ser consciente. É impossível, praticamente. Então, que você possa evitar, cuidar disso em outro momento, porque o problema não é o momento de muita fome, mas sim o que leva você a ficar com essa fome de leão. Combinado? Então, faça lanchinhos, seja no meio da tarde, no meio da manhã, se for um almoço, por exemplo, se prepara antes. Então, busque sempre estar com o nível mais confortável de fome. Nem aquele extremo do máximo de fome, nem o zero fome, porque nenhum dos dois vão ser proveitosos para você. Passo número 2. Ao longo da semana e ao longo do dia, se permita comer os alimentos que você goste. Se permita honrar a sua vontade quando ela aparecer. É claro que você precisa entender na sua vida, na sua prática, o que é se permitir, a identificar essa vontade, se é uma vontade específica ou não. Mas aqui, para já conseguir te explicar um pouco, se permitir, e tem vídeo aqui no canal também, se você precisar, entra aqui e encontra o vídeo sobre permissão, para você entender que se permitir não é sair comendo qualquer coisa em qualquer quantidade, independente do que você esteja sentindo, mas é conseguir também respeitar os seus sinais internos de fome e saciedade, e não somente as suas emoções, e trazer essas refeições que você gosta de uma maneira que seja nutritiva, consciente, atenta e que faça sentido para você. Mesmo que seja um alimento não nutritivo, mas que você entenda como que você vai comer esse alimento, por que você vai comer, o quanto você precisa dele naquela situação e se é realmente ele que você quer e precisa para passar por aquilo ali. Fez sentido? O se permitir é o se autorizar. Eu me autorizo a comer, mas espera aí. Faz sentido? Eu tenho fome, eu tenho vontade, como é que eu vou me sentir depois? O quanto eu preciso? Tudo bem? Passo número 3. Ativar a nossa mente mais sábia. Porque nesses momentos é claro que vai vir uma mente mais sabotadora, mais negativa, para trazer alguns pensamentos do tipo: você tem que comer pouco, você tem que emagrecer, você já colocou tudo a perder, você já comeu mesmo. Amanhã você começa, ano que vem você começa. Você não serve para isso, essa reeducação não é para você. E a gente não precisa acreditar em tudo que a nossa mente nos fala. Então, que você possa, com o tempo, silenciar essa voz, reduzir essa voz e aumentar a voz da sua mente mais sábia, que vai te falar algumas coisas. Como: tá tudo bem você comer, mas você precisa de quanto? Quando você precisa? Você sente fome? Se você não comer, como é que você vai se sentir? Por que será que você está querendo comer esse alimento? Como que essa comida, esse alimento pode te ajudar? Se você não comer, como é que você vai se sentir? E se você comer, como você vai se sentir? Tem outras opções ou essa é a única nesse momento? Você tem vontade específica ou só porque está disponível?
Você não colocou tudo a perder, por mais que você tenha comido um pouco além do que você precisa, comido mais rápido, escolhido alimentos que você não gostaria. Você tem muitas oportunidades. Lembra das funções da comida. Será que ela vem só para nutrir? A gente sabe que não. Então, fazendo essa reestruturação, mudando essa forma de pensar, você consegue lidar com essas situações de uma maneira mais leve, mais gentil. Porque não adianta você achar que sendo ríspida com você, acreditando nesses pensamentos e fazendo você se sentir culpada, que você vai conquistar e chegar onde você deseja. Não. E o passo número 4 são passo a passos, na verdade. São tópicos para você executar no dia, no momento dessa confraternização, desse momento de maior dificuldade. Então, associando com todos esses passos que a gente falou anteriormente, na hora que você chegar no ambiente, tente olhar primeiro o que tem disponível, o que você gosta naquele momento. Você pode gostar do panetone e do chocotone, para te dar um exemplo aqui. Mas o que faz sentido hoje, agora, nesse momento? Qual é a sua vontade? O que é que te chama mais atenção? Quais são os alimentos, por exemplo, que você não tem tanto acesso? Que você gostaria de comer? Que faz tempo que você não come? Que você gosta muito? Isso te faz ficar um pouco mais tranquila, um pouco menos ansiosa para decidir o que comer. Lembra, não tem alimento bom e ruim, não tem alimento certo ou errado, todos os alimentos podem fazer parte de um contexto saudável. E na hora de montar então o seu prato, tente pegar uma porção menor para que você se sinta mais confortável com aquela quantidade e evite os exageros. Se precisar, você pode repetir sem julgamento porque fez sentido e tá tudo bem. Tente sentar para comer sem distrações, com mais calma, com mais atenção para sua fome, para sua saciedade, para o sabor daquela comida, para ver se realmente tá gostoso, aproveitando aquele momento, fazendo durar mais. Para não ficar com aquela sensação de comi nem vi, faça pausas para investigar de novo a sua fome, como é que está se sentindo, como é que está o seu estômago, se você precisa continuar comendo. E por fim, passou por essa situação, enfrentou isso, faz uma pequena análise sem julgamento. Entenda como é que foi aquela situação, o que você fez de mais positivo, o que você pode fazer de diferente na próxima vez. Não com julgamento, mas com curiosidade. Lembra que você vai lidar com a comida em muitos momentos e que não tem como fugir dela. Espero então que tenha sido proveitoso para você e que você possa tirar aqui tópicos para executar já a partir de agora. Quando colocar isso em ação, me conta lá pelo Instagram ou aqui nos comentários para que eu possa entender que você está conseguindo colocar isso em prática. E na semana que vem a gente se vê com mais vídeos sobre uma alimentação mais leve e sem culpa.